Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho comigo, como sempre, de um lado, o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries. E do outro lado, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Hoje vocês vão sentir um Meia Pantufa um pouco diferente, porque hoje, por conta das pressões de datas do Oscar e de The Last of Us, a gente tá fazendo o programa meio no alvivaço. É um ao vivo sem ao vivo, não teremos edições. Então, vocês vão ouvir tudo que a gente tosse, tudo que a gente espirra, tudo que a gente volta pra falar de novo. Hoje vocês vão sacar como é caótica a gravação do Meia Pantufa, em homenagem ao caos vencedor de 7 Oscars da noite de ontem, certamente. Vocês vão ver quão caótico é, mas tá com a mesma qualidade de sempre com relação aos comentários, porque os meus amigos estão estudados, preparados. O Lucas escreveu um TCC para falar do tema de hoje, ele já comentou aqui em off. Mas por essas razões de que não haverá edição, hoje a gente não vai fazer também aquela introduçãozinha lida, né, gente? Porque vamos contar um segredo para o pessoal do Meia Pantufa? Leva 3 eternidades para fazer aquela edição lida, volta de novo. Pera, deixa eu ler de novo, porque essa palavra foi errada. Tosse, fala triângulo da destreza. Lê errado 3 vezes a mesma palavra. E eu fico pigarreando muito. O Luiz tem que cortar um monte de... E hoje eu tô assim, me segurando, eu tô vermelho pra não ficar tossindo, mas vai dar tudo certo. Em compensação, na primeira parte da introdução já tem nós 3 nos atropelando, já ficou maravilhoso. Isso. Mas vambora. Eu rouco pra caramba, vou tossir, vocês vão ouvir, é vida real, gente. É igual BBB aqui, é tudo ali na vida real mesmo. Tudo, nada ali armado. Gente, como Bom, ao invés da gente fazer a introdução lida, hoje a gente vai explicar pra vocês qual é o tema. E o tema é The Last of Us. A primeira temporada de The Last of Us acabou de acabar na HBO e na HBO Max. A gente vai falar sobre as nossas impressões. Temos aqui um jogador e 2 não jogadores de The Last of Us. Então temos visões bem diferentes sobre o que rolou aqui dentro. Então, vocês vão ouvir de tudo, mas antes disso, já queria adereçar que a gente fez uma promessa que não iremos cumprir na semana passada. Não iremos fazer o nosso episódio sobre os resultados do Oscar, um pouco pela imensa previsibilidade do que aconteceu lá dentro. A gente foi bastante bem no bolão, para falar a verdade. Mas então, antes de a gente entrar em The Last of Us, para substituir aquela introdução, eu quero arrancar dos meus amigos Gustavo e Lucas pérolas bem breves sobre o Oscar de ontem. Gusta, uma grande alegria do Oscar 2023 e uma tristeza do Oscar 2023. Eu vou começar com a minha tristeza, porque Babilônia não ganhou nada. Eu fiquei indignado. Nem Fablemans, nem Tar, que eram filmes muito melhores. Mas Babilônia merecia muito mais. Eu tô brincando. Eu sei que Tar e Fablemans merecia muito mais, mas eu fiquei triste que Babilônia não levou ali pelo menos umas categorias técnicas, né, que podia ter levado. Mas ao mesmo tempo e tudo no mesmo lugar, eu fiquei muito feliz que a gente teve o prêmio aí coroou os Daniels como diretores da nova geração. A gente precisa refrescar o cinema, sim, e o conservadorismo já acabou, né? Vamos deixar isso no passado, vamos fazer cinema novo, vamos renovar tudo. E a gente, inclusive, no nosso episódio de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, a gente chamou esse filme de O Novo Matrix, né? A gente ficou falando, será que é o Novo Matrix e tal? Olha aí, ó. monte de prêmio. Que memória é essa celebrando... que você tá tendo? Eu nem lembro disso, mas tudo bem. Eu lembro que a gente comentou muito sobre isso. E eu acho que é a celebração de algo novo que surgiu, de uma forma nova de fazer cinema, de uma forma nova de ver o cinema. Lugares novos de se assistir os filmes, porque esse filme não é necessariamente um filme você precisa ver na grande telona. Ele é um filme que você consegue ver mais pocket, assim, tem uma pegada um pouco streaming também. Então, o Oscar tá se renovando, né? Eles deram ali uma pedradinha
certeira nas novas gerações. Tomara que eles renovem e consigam aumentar a audiência daqui pra frente. E a partir de agora não é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É senhor, vencedor de 7 Oscars, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É assim que ele tem que ser tratado, ok? Lucas, uma grande alegria e uma grande tristeza do Oscar 2023. Cara, vou começar pela tristeza também, que a alegria todo mundo já sabe também. Cara, a minha maior tristeza desse Oscar é ver The Fabelmans saindo de mãos abanando, cara. Foi um ano muito bom. Eu gosto muito dos 10 indicados, mas eu queria muito que Fabelmans tivesse levado, nem que fosse a trilha sonora, John Williams lá, velho. Qualquer coisinha tivesse levado pra casa, porque eu acho esse filme maravilhoso. A história do Spielberg, ele lá, velhinho, sendo celebrado de novo. Ele não erra, né? E esse filme tá no meu top 3, né, que a gente já comentou aqui no episódio passado. E, enfim, queria que ele tivesse levado alguma coisa pra casa. Mas só dele ter sido indicado a muita coisa, ter feito parte lá da premiação, já tô feliz. Mas a grande felicidade, né, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Gente, não tinha como ser diferente. Eu queria muito que esse filme levasse. Gustavo falou tudo. É um filme feito pra nossa geração. Eu fico pensando se Matrix teve esse ódio todo que esse filme teve também. Porque parece que todo mundo gosta de Matrix, então, não sei, né? Não tinha redes sociais tantas assim, né, na época. A galera falava, isso é muito falso. Esse filme é falso, não existe isso. Desafia muita física. Daqui a pouco. E todo em todo lugar é um filme feito pra nossa geração também, né, gente? Vamos combinar. Que muita gente que tá acostumado com o jeito antigo de fazer cinema foi quem não gostou mesmo do filme. Isso aí é o filme que eu não recomendei nem pro meu pai, nem pro meu tio, pra vocês terem ideia. Eu falei, vai ganhar, tenho certeza que vai ganhar, mas vocês vão odiar. Então, assim, eu nem recomendo pra vocês. Eu acho que uma grande tristeza pra mim ontem foi Fabelmans e Tar zerados. Eu queria que Tudo em Todo Lugar ganhasse as categorias que ganhou, assim, praticamente todas. Até a mais esquisita, que foi da Jamie Lee Curtis, que foi mais, assim, serviços prestados do que o papel mesmo, sabe? Pra te falar a verdade, eu acho que tinha pelo menos 3 pessoas ali que atuaram melhor que ela, com papéis mais relevantes, mais importantes pra trama do que o dela. Mas foi um Oscar, assim, de serviços prestados e o jeito que ela recebeu foi tão bonito também que, cara, não, é isso aí. Jamie Lee Curtis ganhou um Oscar por serviços prestados e tá tudo bem, ótimo. Agora, quem Mas não fiquei triste por Fabelmans e Tar não terem levado nada. Fiquei bem chateado, porque são 2 grandes filmes e vai passar uma impressão ruim de que eles não mereciam melhor do que isso. E eles mereciam melhor do que isso. O problema é que Tudo em Todo Lugar varreu a indústria, né? E eu queria citar não a alegria, já que a gente sabe, que eu tava torcendo por esse filme, eu fiquei feliz, a gente já explicou muito bem o que a gente acha dele no episódio, a gente não precisa ficar se alongando aqui, até porque o tema não é esse. Quem tiver curioso, vai lá no nosso episódio 67. 67, olha quanto tempo faz. E a gente já tinha adorado lá e a gente já imaginava que isso pudesse acontecer. Mas eu queria citar uma alegria à parte dessas premiações. Eu gostei da cerimônia. Eu fiquei surpreso com a cerimônia. A cerimônia foi fluida, foi direta, teve poucos momentos sem graça, assim, sabe? Aquele momento piadinha constrangedora. Tiveram poucos, ela correu bem, ela foi bem dinâmica, as premiações foram boas, não teve gente que ficou se estendendo, feito maluco lá. Sim, correu anormalmente tranquila essa cerimônia. E eu nem tô falando de tapa, eu tô falando de ela ser agradável de assistir, relativamente agradável de assistir. Ela foi menos porre do que ela costuma ser. Eu acho que é um asterisco legal de fazer, assim, não sei se vocês concordam ou não, mas eu saí com essa sensação, assim. Cara, eu concordo 100%. Esse foi o melhor Oscar que eu assisti, assim, em termos de cerimônia. Acho que eu gostei muito da cerimônia do Parasita, mas ainda era um formato de cerimônia muito extenso e tudo mais, mas eu gostava muito dos indicados daquele ano, e tiveram muitos discursos bonitos. Mas o desse ano, pra mim, superou, porque ficou bem fluido mesmo. Ficou rápido, direto, fluido. Tirando aquele urso que eles colocaram lá do Cocaine Bear, eu acho que não teve muita coisa de vergonha alheia, nada muito sem graça, assim. Foi bem, bem rápido e gostei bastante da cerimônia. E gostava muito de quase todos os indicados desse ano. Gusta, dá um pitaco aí bem rápido pra gente passar pro nosso tema. Um highlight daqui do tema que eu mais gosto das atrações musicais, que a gente teve a Lady Gaga sem maquiagem, cantando a música chata do
do Top Gun. E a gente, depois de 1 hora, a gente teve a Rihanna pisando nela, belíssima, de vestido, grávida. Eu tava lá no grupo, a gente falando, porque os dois cagam, né, pra apresentação musical. E eu assim, gente, Nossa. é a melhor parte. É o que, entendeu? É o que a gay quer ver. A melhor É o parte. que a gente ficou órfã da Lady Gaga e da Rihanna no Grammy e a gente precisava ver em algum lugar. Agora tá aí, ó. Tava entendeu? Lady Gaga A gente sem tem maquiagem, apresentação. cantando a música chata do Top Gun, e aí depois entrou a Rihanna, Não, mas toda a Rihanna produzida, arrasou. maravilhosa, Isso cantando a pra música mim foi- chata de Pantera Negra. Foi isso. Não, a música de Pantera Negra é boa. Inclusive, deveria ter Pelo amor levado. de Deus. Mas A ok. única boa, música é que boa. presta é Nato Nato. A única música que presta ali é Nato Nato, gente. Pelo amor de Deus. Não. A música tem que ser chata pra concorrer ao Oscar, senão eles não deixam entrar. Nato Nato foi uma exceção. Próxima assim. pauta. Ó, Vamos só falar queria da pauta, falar uma então. coisa. Só Vai. queria pontuar um negócio. Eu acho que Top Gun tinha que ter levado mais prêmio que nada de novo no front, mas só vou lançar aí e vamos embora. Não. Essa aí eu não quero nem. Próximo Essa foi um assunto, grande vamos choque, para a assim, pauta. né? Mas tá bom. The Last of Us, no Meia Opinião. Meia opinião. The Last of Us, pra quem tava com a cabeça enterrada num buraco nos últimos 15 anos, é um jogo de enorme sucesso produzido pela Naughty Dog, escrito pelo Neil Druckmann, que conta basicamente mais uma história de apocalipse zumbi. Dessa vez o culpado é um fungo, não um vírus, e esse fungo tomou quase toda a população. O padrão, ok, né? Aparece uma menina que é imune ao fungo e que pode ser a esperança de uma vacina, e ela é colocada para ser transportada através do país nas mãos do Joel, que é interpretado por Pedro Pascal, também conhecido como o novo Sugar Daddy da sociedade mundial, aparentemente. Se você não viu coisas falando bem de Pedro Pascal na internet, você está na internet errada, mude de internet. Que ele sai da Vivo e vai pra Oi, né? Tipo, como se fosse fazer alguma diferença. Mas, enfim. E aí o Joel fica... Joel é um cara amargo que perdeu a filha no primeiro dia da contaminação. E não foi pelo fungo, foi por humanos. E ficou amargo desde então e agora tá com o fardo de carregar essa menina chata através do país com a esperança de encontrar uma vacina. Essa menina chata na visão dele, evidentemente, né? Quem for assistindo vai vendo. E aí a série foi adaptada agora pelo próprio Neil Druckmann como showrunner e como criador, e pelo Craig Mazin, que é responsável pela incrível Chernobyl, né? E tá com excelentes trabalhos aí na Warner, na HBO já há um tempo. E essa foi uma adaptação que, por ter o Neil Druckmann, muita gente acreditava que seria bem focada nos jogos. Nesse caso, a primeira temporada bem focada no primeiro jogo. Ela cobre o primeiro jogo inteiro, inclusive. Então, bora lá começar a falar sobre The Last of Us, a série. Gusta, quer dar um pitaco geral aí? Gostou, não gostou? Esperava mais ou menos? Não esperava nada e foi surpreendido? Que assim, qual é o impacto dessa série no seu começo de ano e na HBO? Nossa, muitas perguntas. Então, na verdade, eu queria começar com talvez uma polêmica, mas nem é muito polêmica, não. É que assim, muitas pessoas falam que The Last of Us não é sobre zumbi, não é sobre um apocalipse zumbi, não é sobre isso, né? Mas assim, gente, vamos combinar. A gente começa a assistir a série e a gente é atraído pela série por essa temática. Eu acho que assim, a gente se interessou por The Last of Us e a gente... principalmente quem jogou, né? Principalmente quem tava ali interessado em, enfim, atirar, em correr pela cidade ali apocalíptica. Tava interessado em zumbi e zumbi morrendo e é toda essa temática, sabe? Essa macro temática. E isso atrai a gente desde vários filmes aí atrás, Madrugada dos Mortos, a gente tem o Extermínio, a gente teve uma recuperação, teve um fôlego com The Walking Dead, que trouxe uma primeira temporada muito boa, assim, né, ressurgiu com essa temática de zumbis, e The Last of Us estava prometendo trazer uma revisita ao tema de uma forma nova, de uma forma que, enfim,
uma forma HBO de ser, né? Uma forma diferente. E assim, esse é o meu primeiro ponto que eu trago. Eu acho que é sim uma série sobre zumbi, é sim uma série apocalíptica. A gente tem que pensar que não são todas as pessoas que se atraem por esses temas. E os temas que eles se aprofundam aqui na série, os temas que eles vão lidar ao longo dos 9 episódios, eles são muito bons, muito profundos, muito legais. Mas a pessoa precisa gostar desse macro tema, dessa coisa de zumbi, dessa coisa de susto, desse horror. Então, não é uma série que é indicada pra todo mundo, sabe? Não é uma série assim, vai assistir porque não é só sobre zumbi. É sobre o amor, e é sobre descobrir a paternidade, é sobre refletir sobre o outro. Calma, gente, né? É uma série sobre zumbi. Tem isso, tá? Não sei se vocês viram. Então, eu gosto, mas eu acho que as pessoas levam muito a sério essa coisa da série ser uma série profunda e ser muito legal nesses temas mais sensíveis. E aí, tudo a partir disso é muito bom. Mas vamos estabelecer esse terreno aqui, tá? Eu queria só falar isso primeiro. E eu gosto muito da série. Acho a série incrível. Acho a série... ela é ousada. Ela é muito ousada. Ela poderia ter perdido a audiência em algumas escolhas que ela toma, mas ela só foi crescendo, principalmente porque ela tomou essas escolhas ousadas. E ser ousado tanto em temáticas, tanto em... escolhas narrativas, tanto em pontos de vistas. Então eu acho que é uma série muito necessária. O ano começou muito bem com The Last of Us, a HBO começou muito bem com The Last of Us, e eu só tenho a agradecer por ter assistido essa série e tá podendo aqui comentar com vocês. Eu tô parecendo fazendo um discurso de Oscar, né? É o espírito do Oscar. Só tenho a agradecer. Mas é sério, queria agradecer a A24, queria agradecer minha mãe que tava ali. Não, é sério, gente. Eu tô muito feliz de poder falar de uma série de zumbi que finalmente falou sobre coisas que sempre foram necessárias, sabe? Eu acho que ela, assim, é uma cerejinha no bolo dentro do tema. Eu gosto muito de The Last of Us. Lucas. Eu gostei do Gustavo ter pontuado isso logo de começo, porque, cara, é isso. As pessoas estão levando tudo muito a sério, é tudo muito 880 hoje em dia. E, cara, The Last of Us é sobre zumbi ainda, mas não é só sobre... Eu vi muita gente comparando com The Walking Dead, por exemplo. The Walking Dead precisou existir para existir The Last of Us. Calma lá, também. The Walking Dead era uma série em que as pessoas tinham muitos problemas com os zumbis. Então, a primeira temporada, que é muito boa, a primeira lá de The Walking Dead, eram as pessoas presas numa cidade, presas dentro de um prédio, tendo que sair e enfrentar os zumbis. Aqui, a gente tem uma série sobre zumbis, eles precisam enfrentar eles vez ou outra, mas é muito mais sobre os humanos lidando com os humanos mesmo, num mundo pós-apocalíptico com os zumbis. Então, a gente não tem eles ali tendo que enfrentar obstáculos. A gente tem ali dois ou três episódios que são centrados nisso mesmo, né? Em eles terem que enfrentar alguns clickers lá. Mas é muito mais sobre como os humanos vão lidar com os humanos mesmo. Até porque o Joel, ele perde a filha para os humanos, né? E é muito sobre como ele vai lidar com a humanidade depois dele ter passado por esse trauma. Nesse mundo que existem zumbis. Então eu acho que são as duas coisas... Eles conseguiram conciliar essas duas temáticas muito bem. Colocar esse pano de fundo de um futuro pós-apocalíptico com os zumbis e ainda ter ação, ainda ter toda essa temática muito forte na série. Mas eles trabalham o drama e as relações dos personagens muito bem também. Eles não ficam naquela só de precisamos enfrentar o obstáculo do episódio. Não, eles têm a sua missão estabelecida ali, que é chegar do ponto A ao ponto B... Mas a série não vai ser só sobre eles enfrentando os obstáculos, vai ser sobre a relação deles sendo construídas também, enfrentando os traumas. E isso eu acho que eles fazem muito bem, assim, cara. Isso é o que faz o episódio 3, por exemplo, que é o episódio do Bill e do Frank, ser muito bom. Porque, caso contrário, seria qualquer episódio filler que ninguém ia ligar. Mas aqui não, aqui como eles valorizam muito as relações interpessoais na série...
até os episódios, até os 2, eu acho, episódios filler que a gente tem aqui são muito bons, são os melhores, inclusive. Eu já vou começar conseguindo o hate de todos os gamers da face da Terra, porque eu acho o seguinte, série e filme tem que adaptar. É um mecanismo diferente, é um jeito diferente de se absorver a história, de se interpretar a história, é um jeito diferente de se contar. Os personagens, eles têm que ter características diferentes nessas duas plataformas, porque eles conversam com públicos diferentes, com a quantidade de público diferente também. Então, eu não sou crítico de boa parte das adaptações de videogame porque elas mudam os videogames. Eu sou crítico porque elas geralmente são ruins. Elas geralmente tiram o cerne, que é a única coisa que tem que ser mantida, e aí degringola todo o resto. É o que acontece nos filmes de Resident Evil, por exemplo. Em todas as adaptações de Resident Evil. Seja as da Mila Djokovic, seja as novas, seja as séries, seja os filmes, sejam os reboots. Toda vez os caras perdem o cerne do que é aquela história. O que faz aquela história girar dentro do jogo. Aqui, isso não acontece. E eu acho que a grande vitória de The Last of Us é essa. Eles não perdem o cerne da ideia. O conceito que faz o jogo funcionar tá ali. E aí a série cresce demais, no meu ponto de vista, quando ela adapta. Quando ela adapta, ela cresce muito. Quando ela copia, ela patina um pouco. E isso falando assim da sensação de alguém que jogou e que é apaixonado pelo jogo e que gosta muito do jogo. Eu acho um dos jogos mais incríveis que eu joguei em termos de como a história foi pensada. Pega uma coisa que todo mundo já fez, que é o Apocalipse, e tenta dar um twist diferente sobre uma relação familiar, põe um núcleo muito reduzido, né? Basicamente o Joe e a Ellie. E como aqueles... meio que James Cameron faz em Avatar, sabe? Como você pega grandes tropos, você pega coisas muito manjadas, mas você consegue trabalhar elas com uma sutileza interessante, que faz com que você se sinta conectado com aqueles personagens. Eu acho que isso é o grande ponto do que Last of Us faz de positivo aqui, a série. Mas do ponto de vista de um jogador, eu acho que quando eles fizeram as viradas para fazer ficar muito parecido com o jogo, inclusive tem coisa que é frame a frame, eu fico um pouco assim, sabe? Eu fico um pouco de, eu acho que os caras estão querendo evitar o hate. E eu tô dizendo tudo isso pra dizer que eu não acho ela tão corajosa assim. Eu acho ela corajosa em muitos momentos e eu acho que ela tem medo em muitos momentos. Isso vai se refletir um pouco ali nas opiniões que a gente já deu em off sobre o último episódio, sabe? Algumas discussões de ter sido apertado ou não, ou de ter tido cara de final ou não. Aquele é o final do jogo, do primeiro jogo. É aquilo ali. E eu vou entender completamente quem tiver a sensação de que aquilo ali parece um gancho inapropriado, sabe? Eu vou compreender quem pensou, quem viu a situação desse jeito, sabe? Ainda que nem todo mundo concorde, eu já sei inclusive que o Gusta não concorda. Como raramente a gente conversa em off, dessa vez a gente conversou, que a gente estava assistindo o Oscar ao mesmo tempo, né? Então a gente acabou discutindo. Todo mundo falando pra caramba. Então, assim... eu acho ela bem boa. Eu não acho ela excepcional. Eu acho que a partir da segunda temporada é que a gente vai ver um contexto de excepcionalidade. Porque a ideia que o Craig Mazin e o Neil Druckmann têm é de explorar o espaço entre o primeiro e o segundo jogo, na segunda temporada. Então a segunda temporada vai ser muito original. Ela vai ser radicalmente diferente das referências visuais mesmo. Não estou falando só de referência de texto, não. Das referências visuais do jogo. Aí a gente vai ver para onde é que a série vai conseguir atirar quando a série caminhar com as próprias pernas, sabe? Se entender como um produto à parte. Então, a gente vai entrar em detalhes, claro, de história, de roteiro e tal, mas assim, eu acho que a série é muito boa, mas não é excepcional. E ela tem tudo para se tornar excepcional.
ela tem pontos muito bons, principalmente Bella Ramsey e Pedro Pascal, que estão muito bem. A Bella Ramsey faz o que quer com esse papel aqui, cara, é impressionante, é muito incrível a atuação dela. E aí, ela... Desculpem a hesitação, ouvintes, mas aí ela carrega muito nas costas porque você sente muito. Como ela é muito expressiva, você sente muito esse processo de amadurecimento forçado que ela tá tendo. E quando você se conecta bem com os personagens, é aí que você tem uma história de zumbi boa, funcional. Porque se você não se conecta com aqueles personagens, é só mais uma história de zumbi. Então, assim, eu acho que são muitos pontos positivos e alguns pontos que patinam por um pouco de fidelidade excessiva à obra original, sabe? Inclusive, um dos problemas que eu tive é que eu acho a série um pouco episódica demais. Beleza, série tem episódios, ok, lógico. Mas, assim, é como se tivessem situações muito separadas sendo condensadas em episódios à parte. E eu perco um pouco a fluidez a conexão entre os episódios, sabe? A conexão de jornada. É tipo assim, 2 episódios vão ser nessa fase, outros 2 episódios vão ser nessa outra fase. E aí eles meio que têm que espremer a criação de personagem dentro de 50, 55 minutos. Eu quero que vocês falem um pouco sobre isso e sobre o que vocês quiserem, mas assim, quais foram as impressões negativas que vocês tiveram, se é que vocês tiveram, da temporada? Começando com o Lucas. Então, eu gosto de quase tudo na série, mas 2 coisas que me incomodaram, assim, uma foi realmente algumas coisas estarem muito apertadas. Por exemplo, a gente tem ali vilões que são apresentados ao longo... A gente começa a história ali, né? O Joe e a Ellie saem de viagem, a gente começa a ter uma road série, né? E no meio do caminho vão aparecendo os vilões, obstáculos ali pra eles. E aí o vilão é apresentado no começo do episódio, no final do episódio já resolveu a situação com aquele vilão, pronto, passa pro próximo episódio. Então isso eu achei muito corrido. Diminui a sensação de tensão que a gente teria. Apresenta o vilão pra mim ali no episódio 2 e desenvolve ele até o episódio 4 pra finalizar, pra me deixar mais tenso, pra gente, né, ter um pouco mais de impacto, né, com o que vai acontecer. E eu acho que isso acaba sendo meio corrido mesmo. E todas as situações são muito boas. Tudo que eles enfrentam ali é muito bom. Só que no final dá aquela sensação de, poxa, eles podiam ter levado mais tempo pra desenvolver. Eu gosto do número. Lucas, deixa eu te interromper rapidinho, assim, é uma coisa, só pra dar um exemplo em cima do que você falou. Eu não sei se você concorda comigo, mas, por exemplo, eu não gosto da personagem da Melanie Lynskey, eu não senti nada por aquele núcleo ali, ela é a irmã do cara que foi morto pelo irmão do Sam. Não senti nada por ela. Então, assim, eu achei que ali foi meio mal feito, meio espremido, meio mal feito. Agora, com o David, eles fizeram muito bem. E talvez isso passe pela direção. Talvez o diretor do episódio 8 seja melhor do que a diretora... acho que era uma diretora dos episódios 3 e 4, sabe? Porque a construção do David é maravilhosa, sendo condensada, sendo um episódio pequeno. A Melanie Lynskey tem o dobro de episódio e aquele personagem não significa nada pra mim. Assim, mas sabe? eu acho então, que aí já... instável. Eu acho que aí o problema já ficou no desenvolvimento dos personagens. Porque o Dave... ele é muito bem desenvolvido nos poucos minutos que ele aparece, no único episódio que ele aparece, né? Eles já abrem um episódio só com ele, mostrando só a vida dele e toda a situação que ele passa junto ali, que a Ellie passa junto com ele ali. Eu acho que é tudo muito bem desenvolvido no episódio. Lá na Kathleen eu tô com você, eu também acho que eles não conseguem fazer isso direito, fica patinando ali. É uma situação que fica meio jogada, que é uma situação que você bate o olho e fala, poxa, legal que aconteceu isso com eles aqui na série, foi um episódio bom. Eu não acho que tem episódios ruins aqui, eu gosto da temporada inteira, mas eu fico com essa sensação de sempre ser as coisas muito espremidas, muito episódios, sendo que dava tempo para eles desenvolverem isso um pouco melhor. E o final me incomoda um pouco. Eu gosto do último episódio. Os meus episódios favoritos são o episódio 3, 5 e 8. Que é o episódio do Bill e do Frank, o episódio que tem o pai, que tem os 2 irmãos lá que eles encontram, e o episódio e o penúltimo episódio, né, que é o do David. Pra mim são os melhores. Eu gosto do último, mas eu não gosto do jeito que a temporada acaba. Eu acho que faltou. O Luiz começou falando aqui de adaptação. Eu também tô com ele. Eu não joguei o jogo, né, então eu avaliei a série só do ponto de vista da série mesmo.
E pra mim, série tem que ter gancho, gente. Pra mim, final de série, você me deixa ansioso, você me deixa impactado pra eu querer esperar um ano ansioso pra querer ver a segunda temporada. Então, beleza, você desenvolveu bem os personagens. O último episódio, até o meio dele ali, eu gosto bastante, mas o jeito que encerra eu achei meio broxante, assim, meio, beleza, acabou aqui, vamos conversar aqui, estamos aqui no mesmo ponto que a gente estava antes, e é isso. Vamos olhar a paisagem aqui. Não tem não tem um negócio assim, nossa, caramba, igual, sei lá, você termina o episódio de Succession, mano. Você fica, puta que pariu! O que esse povo vai fazer agora na próxima temporada? E eu senti que faltou melhor, isso. Né? Eu senti que faltou essa é a isso. questão, assim. Já vi que o Gusta discorda um bocado da opinião do Lucas sobre o finale. Gusta, fala um pouquinho sobre o finale, assim, de forma genérica. Vamos entrar nele com mais cuidado mais pra frente no episódio. Mas aponta verdade, também os pontos mais negativos, se você viu pontos negativos na série. Eu queria retomar um foram, pouco assim. isso que você estava falando, sobre em como você encarou pouco ousado o fato deles terem que se escorar em alguns features do game, assim, né? Alguns... principalmente fotografia, que te pareceu um pouco conservador, né? E eu acho que não necessariamente deixa a série menos ousada, porque, na verdade, é um aceno para quem é fã do jogo. Eu acho que é um diálogo com quem financiou praticamente em forma de engajamento aquilo tudo, porque a série só existiu porque o jogo é um sucesso absoluto do PlayStation, né? A Naughty Dog faz muito dinheiro com Last of Us até hoje. E assim, eu acho que na verdade é justamente uma homenagem, não é nem um escoro, não é alguma coisa que eles estão fazendo. Mas deixa eu pôr um asterisco aí. O plano do primeiro episódio, do caos começando, o plano daquele avião que cai, ele é frame a frame o plano do jogo. E é maravilhoso. E ele é espetacular. Ele é espetacular, porque o plano no jogo é espetacular. O que me incomoda é assim, plano médio, close, sabe? Coisas que são mais banais, que são mais assim de diálogo, de interação entre personagens, não precisam ser iguais aos do jogo, sabe? E você tem vários conteúdos no YouTube assim, compare o jogo com a série, e você tem vários cortes que a câmera tá do mesmo jeito. Eu tipo, acho assim, que tem eles a ver usaram com... o videogame quase como um storyboard, assim, e eu acho que não precisa, sabe? Eu acho que precisa, porque é uma estratégia de marketing, no fim das contas, para você conseguir alcançar audiência suficiente de um público que te fez ser quem você é, de você gerar uma representação assim fiel do que aquelas pessoas que estão bancando aquela temática, sabe, tá todo... Eu comprei a ideia, vamos lá, é isso. E agora que eu tô sem material, confia em mim. Você viu o que eu te apresentei até então? Você viu que eu te mostrei um mundo que era possível no videogame, ele foi se desdobrando tematicamente aqui na série, a gente construiu isso narrativamente muito bem, e agora pega na minha mão, porque você sabe que eu sei o que você jogou, eu conheço o material fonte, eu provei pra você por A mais B, por plano aberto, plano médio, plano fechado. Então, assim, eu acho que no fim das contas é um movimento natural do que o mercado acaba exigindo também de The Last of Us, porque The Last of Us, antes de ser uma série, ele era um produto, né, um jogo, ele é muito mais produto do que um filme e uma série. Então eu acho que eles precisaram se aproveitar dessa linguagem mais mercadológica, de fazer um frame a frame, de viralizar no YouTube, de viralizar no TikTok, de fazer de fazer as imagens daquilo ali girar no mundo, sabe? Vamos rodar nossa série no mundo pra gente poder explorar cada vez mais, temporada a temporada, o que a gente quer contar aqui. Então eu acho que isso não é um problema, vou passar um pano. Tanto é que isso não poluiu a minha cabeça, porque eu não joguei, né? Então talvez te afete mais um pouco do que me afetou. Isso talvez seja um problema. E você quer falar, Lucas? Eu tô com gosto nessa, porque geralmente eu gosto desse tipo de coisa, eu gosto do fanservice bem feito, né? E eu acho que eles fizeram do jeito certinho aqui, porque ao invés de eles ficarem jogando coisas ali demais, muito igual ao jogo, não, eles pegaram... Por exemplo, eu não joguei, mas eu fui atrás pra ver algumas coisas.
aquele episódio do Bill e Frank mesmo, ele não existe no jogo, né? Não existe. Ele é completamente diferente. São Pra mim é o personagens, melhor episódio da série. são personagens que são tratados de uma forma bem mais rasa no jogo, né? Então, onde eu sei. E eles foram e desenvolveram eles bem. E aí, o que mais que eles podiam fazer, além disso? Eu acho que eles fazem o service bem feito, assim, que eles desenvolvem ali coisas que não foram tão desenvolvidas no jogo, desenvolvem na série, e o frame a frame é aquele fanservice ali, que ao invés de você ficar fazendo fanservice barato, vamos mostrar umas coisinhas aqui pra gente poder comparar com o jogo, e eu mesmo que não joguei, eu vi vários, assim, e achei super legal. Não, e tem uma coisa que me incomoda, que é do videogame, que eu tenho certeza que é do videogame, e que eu não sei se incomodou vocês. Mas eles poderiam ter fugido isso, principalmente por ter sido HBO, sabe? Se fosse Netflix, tudo bem. Mas quase todos os episódios, alguma coisa ex machina acontece. E por mais que não seja ex machina 100%, é um pouco, sabe? Tipo, coincidências de onde as pessoas devem se encontrar, pra você subir um pouco o clímax, assim, do episódio. No episódio 8 e no 9 seguido, teve um encontro no final, que acabou o episódio, que foi muito, tipo assim, aquele encontro não seria ali naquela hora. Depois a gente teve também, no último episódio, um outro encontro que acabou que não rendeu em nada e que não seria de forma alguma daquela maneira aquele encontro. Ele teria sido muito violento, ele teria sido muito mais abrupto, muito mais rápido, muito mais, sabe, muito mais HBO. Quando ele desce no último episódio, no final, não, sem spoiler, mas quando ele encontra um personagem que vai possivelmente ameaçar a vida dele. O antagonista ali que vai ameaçar a vida dele. E aquilo ali, no último episódio, acabou me deixando um pouco assim, cara, isso não é HBO, sabe? Isso é videogame, isso é eu apertei D e abaixei aqui no negócio. Isso. Então, não são as escolhas, mas aí, agora a gente tá se entendendo, eu acho. Porque, pra mim, não são necessariamente as escolhas estéticas, e sim algumas escolhas narrativas e de funcionamento de roteiro, episódio por episódio, que me deixaram... A cada episódio eu falava assim, cara, essa série tinha tudo pra ser, assim, case de HBO, melhor. Mas aqui não tinha tudo pra ser melhor. Chegou. Eu acho que essa é a questão. Exato. Ela tem, assim, cara, quando ela toma a liberdade de... Foda-se o jogo, eu vou colocar aqui esse anarcocapitalista lunático de Apocalipse pra ser um cara reprimido que vai conhecer o amor da vida dele depois que o mundo acaba. E eles conseguem fazer isso de forma tão bonita, tão natural, sim, tão bem trabalhada, tão crível, tão assim... Cara, é isso. Talvez esses caras sejam lunáticos por causa disso, sabe? Por conta de absoluta repressão social e de absoluta repressão de tudo que eles acham que são ou que eles deixam de ser. E é um personagem que não deixa de ser quem ele é completamente porque ele se livra dessa repressão, sabe? Ele arranja um jeito de se readaptar àquele mundo, de se readaptar àquela vida com aquele cara. E nada disso tá no jogo. E isso é assim, é uma coisa fantástica que a série faz para expandir o seu universo, ao invés de Ctrl-C, Ctrl-V no seu universo. Eu acho que essa é a questão. Aquilo ali é um baita de um case, para usar um termo bem paulistano, meu, de como essa série poderia ter sido do nível da primeira temporada de Westworld, poderia ser do nível de Succession, poderia ser do nível de Sopranos. Nessa primeira temporada, ainda pode ser. Porque eles têm o que precisa, eles têm o toque, eles sabem quais pauzinhos mexer pra fazer a gente se emocionar, pra fazer a gente se engajar, fazer a gente investir, como conectar aquela história com a história do Joe e da Ellie. A gente tem muito isso também no episódio da Ellie com a Riley. Esse tá no jogo, esse é a DLC do jogo, né? Aquele episódio quase inteiro, ele é bem parecido mesmo. Mas assim, quando eles fazem esse tipo de coisa, você pensa, caramba, isso aqui é de primeira, sabe? Quando eles se escoram demais no jogo, você fica um pouco para trás. Porque o jogo, por definição, ele é um pouco mais brega. E não o The Last of Us, todo e qualquer jogo, sabe? O jogo ele tem uma moral mais clara, assim, uma coisa mais de frase feita. Porque o objetivo dele não é a cutscene.
O objetivo dele é você passar dos seus obstáculos. A cutscene, ela é um acréscimo dentro do jogo. Então, assim, você tem uma frase piegas numa cutscene, beleza, às vezes você deixa passar, não é importante. O importante é a condução da história. E por isso uma série tem que adaptar e não copiar frame a frame, não copiar tudo. Mesmo, não só esteticamente, mas narrativamente, como você falou. Então, assim, isso não é pra avacalhar temporada, não. Eu gostei muito. Eu acho que é a melhor série do ano até o momento, assim, sem muita competição, sabe? Mas já teve 40 Quando séries. que foi Wandinha mesmo? Então, assim... Deus que livre, guarde, foi ano passado, enfim. sabe? Mas eu fico com um pouco dessa crica de, vamos soltar a mão agora. Mas, assim, é provável que eles soltem daqui pra frente. Soltou a mão do jogo, vamos desenvolver isso aqui de maneira completamente diferente. Então, até porque... eu acho isso. Até porque na primeira temporada eles tinham que tomar muito cuidado pra trazer o fã, né? O fã abraçar a série. E agora eu acho que eles vão ter mais liberdade. Que agora eles já conquistaram o público deles. Então já tem a galera que confia na HBO, que já sabe que eles sabem fazer série boa. Já tem a galera que descobriu a série e adora o Pedro Pascal e a Bella Ramsey. E já tem os fãs do jogo que adorou a série também. Então tá na hora deles ousarem na segunda temporada. Mas eu gosto muito... Eu acho que eu já falei todos os defeitos que eu acho da série eram só esses mesmo. Porque de resto eu gosto de tudo. E eu gosto muito de como eles abordam o Joel e a Ellie. E é claro que isso já vem do jogo, mas eu gosto muito de como eles não heroificam o Joel em momento algum na narrativa. É uma coisa que me puxou muito pra narrativa da história, foi isso. Ele... Até quando... Se fosse qualquer outra história, qualquer outro jogo assim, em um determinado ponto, lá pro final, no último episódio, ele não teria feito o que ele fez. E pra mim eles deixam ele muito humanizado, mas muito quebrado, assim. Falou, esse cara que ele passou por esses traumas, ele era um cara normal, trabalhava, tinha a filha dele, ele teve todas essas perdas, ele não tem mais ninguém na vida dele. Ele se apegou a essa menina aqui e agora ele pau no cu do mundo. Ele não tá nem aí pra nada. Ele quer saber dela e ele... já diria a canção, né? Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí pra te ver sorrir. Sem spoiler. E ele é um personagem um pouco mais sensível aqui do que ele é no jogo. Isso, assim, num ótimo sentido. No jogo ele é mais brutal, assim. Sabe, muitos diálogos são tirados palavra por palavra do jogo. No jogo ele é bem pior. Então, assim, muitos diálogos são tirados palavra por palavra, mas a construção de personagem não poderia ser como no jogo, sabe? Ele não é... Sabe, ser aquele macho alfa típico incelzão, assim, sabe? Que o nerdola adora. Não tinha como ser. Ele tinha que mostrar um pouco mais de complexidade sentimental ali, de chorar um pouco mais, de hesitar um pouco mais, sabe? E, ao mesmo tempo, ele mantém essa essência dessa brutalidade do cara que vai fazer tudo que for possível para ele proteger essa segunda filha dele, sabe? Para ele tentar, sei lá, compensar o que ele perdeu lá atrás, porque o grande problema dele é ele ter se achado incapaz de proteger a Sarah, né? Toda a questão eu acho que joga em volta disso. Então ele apelou para a brutalidade, para o cinismo, porque ele simplesmente foi incapaz de matar quem ele precisava matar, que era o soldado que atirou na filha dele, porque ele era uma pessoa normal à época. E depois que ele vira esse cara sem escrúpulos, assim. Então, o trabalho da série, e aí de novo a gente falando em adaptação, é muito melhor nesse sentido, porque ele é um personagem mais crível. Esse cara não é um personagem de videogame aqui, sabe? Você não sente hora nenhuma que esse cara é um personagem de videogame. E é muito legal no último episódio, isso tem no jogo também, evidentemente, é igualzinho, que é a completa dubiedade da moralidade dele, né? Os motivos pelos quais ele fez aquilo. E é você ficar se questionando se você faria a mesma coisa e se seria fácil ou difícil fazer a mesma coisa. E mesmo fazendo, se você seria capaz de mentir, de esconder para preservar outra pessoa, sabe? Todo esse ambiente assim de moralidade dúbia que tem no jogo, e ele é replicado exatamente, ipsis literis, exatamente aqui na série, é muito charmoso, assim, do conteúdo da Last of Us, né? Tanto jogo quanto série. Eu acho que isso é legal como conclusão de arco. Eu não sofro muito com o gancho, não, Lucas, com a falta de gancho. Isso não me incomoda no final da temporada, não. O que me incomoda é que eu acho que o episódio foi muito curto.
Eu acho Também. que, assim, era o momento... Era o clímax da série, era o momento da decisão mais difícil da vida dele. Olha o que ele tá sacrificando quando ele faz o que ele faz. E o episódio Corrido, né? tem, tipo assim, 43 minutos, sabe? E aí você... Tá, mas será que não dava pra desenvolver um pouco mais, expandir um pouco mais A gente isso já aqui, vai falar do sabe? desfecho? Só pra... A gente vai começar a Pode. entrar aí? Porque eu queria... Antes de entrar no fim da série, eu queria falar um pouco sobre o episódio 3 e o episódio 7, se eu não me engano. Vamos. Pode falar. Eu queria... Episódio 7 é o do David? Ou é Não, o da 7 Riley? É o da, É o da é o da Riley. flashback, da Riley. Da Riley. Uhum. Eu acho assim, tematicamente, trazer à tona... você escrever personagens LGBT é uma coisa muito complexa, né? Assim, você precisa levar em consideração muito muito histórico do que o LGBT passa no dia a dia, muito o que ele vai, qual é a ação que ele vai tomar a partir do preconceito que ele sofre, da sociedade que, né, o aflige, e aí por aí vai. E aí, geralmente, os caras não põem ninguém LGBT na sala de roteirista. Exato. Porque aí é melhor não escrever sobre LGBT. E aí, a prova de que é possível escrever bons roteiros com temática LGBT de uma forma fluida, sem falar assim, gente, ó, estamos falando sobre LGBT, prestem atenção, hein? Olha aqui, eu vou dar uma aula. Eu vou dar uma... Sabe aquele vídeo da Bravanel? Eu não sei se é a Patrícia Bravanel, alguma Bravanel que chama lá um cara pra explicar o que é LGBT, aí ele chega no que ele fala, o queer é o pessoal animado, o pessoal que anima a festa. Tipo assim, desmantelou toda uma história. Fiz bolo de mandioca. O queer londrino Ficou uma sofre, delícia. né? Mas enfim, é o típico roteiro que coloca o LGBT como um LGBT, sabe? Assim, só vivendo, sabe? Só comendo... Tipo gente, né? Tipo gente normal, assim. Comendo uma comidinha ali, vivendo seus amores, os dissabores de você perder uma plantação mortinha. Às vezes você fica feliz ali que tem um morango que nasce. E assim, é de uma simplicidade, de uma sensibilidade que quando chega... Você fala assim, gente, o que eu tô vendo esses caras, né? Você passa o episódio assim, pra que eu tô vendo esses caras se beijando, casando, plantando morango? Quando o final do episódio chega e você entende a construção e a importância do relacionamento daqueles dois com relação à história da Ellie, né? E quando você passa a mão nos seus olhos assim pra desembaçar a tela, porque caiu um cisco assim do olho, né? É o Joey e a Theresa, né? Que, assim, eles têm uma relação ali de amizade com os dois. E, inclusive, Anna Torv, que fazia muito tempo que a gente não via ela tão bem, porque ela tava lá em Mindhunter e agora ela tá aqui de novo para o nosso deleite, que eu amo ela. Mas, enfim, ela tá sensacional nesses poucos episódios que ela aparece. E, assim, existe um desfecho muito sensível sobre tudo que tá acontecendo ali. E quando eu menos imaginei, chegou o episódio 7 e fez uma outra perspectiva, sabe? Então, assim, você tem 2 episódios muito bem feitos, de uma perspectiva 100% LGBT, dentro de uma série que não tem temática LGBT, per se, assim, né? Uma temática que eu falei, ela é uma temática de zumbi. E é muito... Por isso que eu falei que eu fiquei muito feliz e eu fiquei muito agradecido de, tipo, receber isso nesse começo de ano, porque eu passei a minha vida inteira assistindo série de zumbi, vendo coisa de zumbi, batendo palma pra coisa de zumbi, diretor de zumbi, roteirista de zumbi, e ninguém nunca fez isso, sabe? Ninguém nunca colocou organicamente na história uma temática LGBT que funcionasse, que não fosse um aceno de pink money, que não fosse uma coisa, sabe, escrota, que não fosse... Você não identifica aquilo como uma Praça é Nossa, sabe? Uma Zorra Total. Não. E então, uma perspectiva de série e uma perspectiva de jogo. Porque, como eu disse, o episódio da Riley é a DLC, é quase palavra por palavra. E o episódio 3 é um episódio totalmente da série, né? Que, inclusive, sofreu bombing no IMDb pelos colegas do Bill, pra gente... mas não vamos ficar falando desses merda, não, né? Que se foda. O episódio é maravilhoso, assim, Pra mim, o episódio 3 é o melhor da série, assim. É o que eu gosto mais.
apesar de eu gostar muito também do episódio 8, eu acho o episódio 8 incrível como ele é muito bem... Ele sim é muito bem compactado, sabe? Ele consegue fazer você se inteirar daquela situação ali de forma muito satisfatória. A Isabela Boscov falou uma coisa, não sei se vocês repararam isso, mas na hora que ela falou, me acendeu uma lâmpada na cabeça, assim, sabe? Igual o Gibi. Eu falei, cara, é isso mesmo. Quem dirigiu o 8º episódio, o 8º e o 9º, inclusive, né? O penúltimo e o último, foi o Ali Abbas. E a Isabela falou que... Ali a base, desculpa. A Isabela falou que parece demais o Fincher. E eu falei assim, caralho, mas parece muito o Fincher. Nessa ideia de que, assim, você vai conhecendo o David, a comunidade e os problemas muito aos poucos. Sabe, é muito assim, o cara faz uma expressão e você fica na dúvida, e aí a cena seguinte ela é um indicativo da expressão que ele fez, e aí você vai construindo um quebra-cabeça, assim, você vai juntando as peças. Pra quando você chega na revelação, o que o David fala pra Ellie quando ela tá lá em cativeiro, quando ele fala, quando você finalmente entende de verdade o que aconteceu, você olha pra trás e fala assim... Caralho, mas é isso mesmo, sabe? É muito incrível como aquele episódio é bem dirigido, como ele é bem conduzido, sabe? E passa muito pela interpretação do cara também, do ator que faz o David, que é impressionante, porque ele entra muito nesse jogo de te entregar muito aos poucos, sabe? De ele te deixar muito curioso com quais vão ser os próximos passos. E, cara, foi uma análise incrível, assim, que a Isabela fez. Eu queria até replicar ela aqui, porque você sente muito o estilo do Fincher de filmando e de conduzindo uma história, ao ponto de que esse episódio ele não parece incompleto. Pra mim, assim, ele não parece espremido, ele não parece corrido. O episódio que tem a personagem da Melanie Lynskey, que eu não vou lembrar o nome agora de jeito nenhum, a gente tá ao vivo, gente, não dá pra ir pesquisar. Ela tem o dobro do tempo e ela tem metade do impacto do David, assim, muito por conta da condução. Antes o nome do personagem ou do episódio? É da personagem da Melanie Lynskey, que eu não lembro. Mas enfim, é a Melanie Lynskey lá. Kathleen. Enquanto eu vou falando aqui, o Gusto vai procurando. Kathleen. Tem uma outra coisa que eu queria falar aqui, que é... Nem é. Eu me esqueci completamente. Estamos falando de outras coisas, misturando, e aí embolou tudo na minha mente. Mas eu achei que esse episódio do David é o segundo melhor pra mim. Ele é embalado em ação e muito bem embalado em ação. E o melhor episódio pra mim é o episódio 3, que não é nada embalado em ação. Então, assim, eles conseguem fazer contextos muito diferentes dentro dessa série, isso é muito positivo. Mas tem episódios fracos embalados em ação, tem episódios fracos embalados em texto, e tem episódios bons dos dois jeitos. Então, não é por si, não é um problema. Eu acho que essa é a grande questão. Isso tem a ver com ser meio episódico também, sabe? Mas isso é legal que você falou, porque eu sinto com The Last of Us uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Eu vou ter que depois resgatar qual série que eu sentia isso. Mas assim, você tava ali no sofá, você colocava play e você não sabia o que ia acontecer. É uma coisa meio procedural, amigo. Uma coisa meio mentalista, uma coisa meio séria dos anos 2000, assim, sabe? Mas é um como se cada episódio fosse uma aventura diferente, assim. É um sentimento muito legal de TV, sabe? É uma coisa que só... Gente, a HBO... Por favor, HBO, nunca acabe. Porque eles conseguem trazer várias experiências diferentes a cada série que eles trazem. Por exemplo, a última que o Lucas viu mesmo, que foi Succession, e eu achando que o Luiz vai cortar. É assim que acontece, tá, gente? Você voltou a frase toda, mas corta depois, agora eu gaguejei. É assim que acontece. Eu não errei até agora, aí agora que eu... Mas enfim. Succession é uma série, por exemplo, que se você tiver todos os episódios na sua frente, você devora. Você não quer saber, você só... E essa série, The Last of Us, é o tipo de série que se acaba o episódio, por exemplo, 4 ou 3 ali, você fala, vou desligar, vou fazer alguma coisa. Mas eu continuo, né? Tem alguns episódios que, por exemplo, o episódio 5, se você termina o episódio 5 e não tem vontade de ver o próximo, você tá maluco. Mas, não, o episódio 5... Porque tem momentos, tem finales, assim, muito... Finales não, que finales é só de série, né? Enfim, mas
tem alguns finais de episódio em si que são muito ganchos, né? Do jeitinho que o Lucas gosta. E trouxe toda essa experiência nova, nova não, né? Super antiga, mas que fazia tempo que eu não tinha. Que é de sentar no sofá e falar assim, o que eu vou ver agora? Qual o sentimento que esse episódio vai me trazer? E assim, as mortes mais impactantes da série, ela, assim como no jogo, isso é tirado do jogo também, elas têm, não só as mortes, os momentos mais impactantes. Quando o Joel é ferido também, no jogo é desse jeito. Eles têm saltos temporais. Então, assim, fica aquela grande tensão. Acabou de acontecer essa puta desse negócio importante, esse evento aqui. E quando você começa a próxima fase, ou nesse caso, o próximo episódio, você tem um salto temporal. Então, você não tem, assim, o reflexo imediato da reação àquela grande coisa. Isso contribui muito com a ideia de que, pra roubar The Walking Dead aqui, inclusive, shit happens. É tipo... cara, é isso aí. Foi uma merda, foi impactante e a gente lidou com isso em off, fora da tela. E você vai vendo como isso foi colocado, desenvolvido no caráter desses personagens, sabe? Como eles absorveram isso e levaram pra vida e foram seguindo em frente. Até porque eles estão viajando também, né? E eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito a gente a ter essa sensação de que eles estão realmente viajando, progredindo. Porque se fosse aquela coisa de tudo... acabou de acontecer isso, no próximo episódio vão mostrar a partir exatamente desse ponto. Você não teria a sensação de que eles estão chegando, né, onde eles têm que chegar. E eu acho que isso que eles fazem também contribui muito pra ficar mais fluido. Eu queria bater mais uma palminha para mais uma coisa que surgiu na minha cabeça no começo do episódio 9, do último episódio, como eles têm bons pitches. Como que é a tradução desse negócio? Sabe aquela ideia inicial, assim, que... Um argumento. Um argumento. Você nem chamar de pitch, é o argumento do episódio. Exatamente. E não são só os argumentos do episódio, mas... Sabe aquela ideia inicial, germinal de tudo, assim, o cara tá sentado, assim, na varanda da casa dele e ele pensa, e se uma mulher grávida... tivesse um bebê enquanto estava sendo infectada por um zumbi, ela tivesse que matar o zumbi e salvar a criança dela. E se uma pessoa levasse um tiro de certa maneira, e se um canibal, sabe? Ele vai tirando ideias da sua cabeça que você fala assim, meu Deus, é muito genial. E eu sei que tá tudo ali no jogo, assim, são... tudo não, mas boa parte dessas ideias estão ali no jogo, mas é muito bom. A mãe da Ellie não, mas assim, o resto das coisas que você falou, sim. É muito legal ver como essas ideias elas são transportadas, esses pitches, esses argumentos são transportados pra série de uma forma procedural muito legal, que é tudo que eu falei até agora, né? De você sentar assim na TV e falar assim, nossa, hoje é o episódio do canibal. Então vamos assistir. Deu vontade de jogar, você que tem o PS5 em casa? Eu joguei já metadinha do 1, assim, eu cheguei até a parte que a Anna Torv veio falecendo, veio a óbito. Foi metadinha não, meu amigo. Foi 2, mal 20%, raspou a superfície. 10, né? Sei lá, um pouquinho só eu joguei. Gente, mas eu acho que a gente exaltou pouco a Bella Ramsey, viu? O que foi essa atuação dela como Ellie? Que, cara, a Ellie virou minha nova personagem da cultura pop favorita. Sério, cara, eu gosto muito do jeito que ela é desenvolvida na série, cara, e aquele tom sarcástico dela dá um tom muito bom pra série, dá vontade de você ficar acompanhando a personagem dela. Ela não é só uma menina chata, ela podia muito bem fazer uma adolescente chata igual a filha da baleia lá, do Brendan Fraser. Uhum. Mas não, Charlie. A Charlie. Mas ela tem muito... Ele é o Charlie, é ele, mas né? Tudo bem. É a menina chata. A menina do Stranger Things. Mas ela tem muito carisma, cara. É muito bom de acompanhar ela, assim. E a personagem vai crescendo com tudo que ela vai passando. Desde os flashbacks e a relação dela com o Joel e as coisas que ela tem que enfrentar ao longo da série, que eles não simplesmente deixam ela mais dura, mais séria, conforme ela vai enfrentando, conforme ela tem que matar gente, conforme ela vai cometer atos de violência extrema contra as pessoas. Não, ela continua tendo a personalidade dela, mas ela
ela vai lidando com aquele trauma de alguma forma, sabe? Você vê que aquilo tá dentro dela, mas que ela não precisou mudar a personalidade dela para aquilo. E isso ela faz com maestria, assim. Concordo contigo. Eu queria adereçar um negócio, antes da gente comentar sobre o final assim da série, expectativas para a segunda temporada. Eu queria voltar no negócio que o Gusto falou lá no começo, que é essa crítica da falta de zumbi. Eu tenho uma explicação para isso, assim, e eu acho que vocês vão acabar concordando comigo. Orçamento, rola um negócio acabou. Que é o seguinte... Não é nem dinheiro, não. Rola um negócio que é o seguinte... que a gente fala sobre adaptação, por exemplo. O zumbi de The Last of Us, ele é meio inviável numa série de TV. Porque numa série de TV, você não pode morrer. O seu protagonista não pode morrer e voltar. Não é um desafio que você tem retorno, sabe? Você não pode morrer 40 vezes até você entender como é que aquele zumbi funciona. Como eles são muito rápidos, muito ferozes, muito vorazes, que é completamente diferente do que tem em Walking Dead, por exemplo, ou na maioria dos outros, eles correm, eles parecem muito racionais, eles tratam o Cordyceps quase como uma mente coletiva, assim, né? Uma coisa meio, sabe, uma mega inteligência, o Rehoboam do... Nossa! É o Jarvis. É o Rehoboam. Pra quem não assistiu Westworld, Rehoboam significa declínio de Westworld, em linguagem tecnológica, assim. Era uma mente coletiva que controlava os humanos lá. E assim, como eles parecem muito inteligentes, o Cordyceps parece muito inteligente, e eles são muito rápidos, se a gente tivesse uma série focada demais na ação, ela ia virar uma coisa muito banal, com muito mais ex-máquina do que você viu, inclusive, Gusta, e ela ia ficar muito irreal. E a sensibilidade aqui é tentar trazer o máximo de realidade possível para as relações interpessoais, do que focar em gente fugindo de zumbi o tempo inteiro, porque tem gente fugindo de zumbi o tempo inteiro até hoje lá na AMC com The Walking Dead na 11ª temporada. The Walking Dead vai pra lá ressurge. então, tá? Vai pra lá então. Não, então, tanto é que... É outra ideia, sabe? É outra pegada, é outro conceito, é outra perspectiva. Sim, tanto é que essa pegada de quando tem um encontro com um zumbi ali no The Last of Us, geralmente a pessoa se ferra. É muito, muito bom como eles constroem isso. Eles mal aparecem, mas quando aparece, vai morrer gente. Não vai dar certo. É pontual e é preciso parece dentro da óbvio dizer... Parece óbvio, parece até meio ridículo, infantil dizer isso, mas assim... O zumbi aqui em The Last of Us, mais do que em qualquer outro conteúdo que eu já vi, ele é sim uma metáfora, um paralelo pra morte. E não é tipo um apocalipse que vai matar. O negócio é assim, quando um zumbi aparecer... É um personagem encarando a própria morte, ou encarando a morte de alguém por quem ele sente muito, ou encarando a morte de um jeito que vai abalar profundamente aquela pessoa. E é esse o paralelo, essa é a ideia. É tipo assim, não é um zumbi porque é um zumbi, não é pra ter uma cena de ação. O zumbi é a morte chegando. Essa é a questão. E a morte chegando pra menina que a Ellie tem crush, é a morte chegando pra mãe dela, é a morte chegando pra Tess. E como essa morte chegando pra essas pessoas vai abalar quem fica. Vai abalar os últimos de nós, né? Eu acho que essa é a grande ideia. Não é pra você ter um monstrinho pra você ficar atirando nele. É um negócio que é um perigo real. É como se fosse um fantasma chegando em cima de você pra te buscar, sabe? Todo zumbi é uma metáfora pra morte, porque é o apocalipse. Mas eu acho que como a gente foca muito em relações pessoais aqui dentro, isso é muito mais claro pra mim. Ele é uma presença que tá pairando em volta ali. Quando ele aparece, fudeu. É assim com a Tess, é assim com o Sam, é assim com a Melanie Linsky lá, que eu já esqueci o nome dela de novo. É assim com todo mundo onde o zumbi entra, sabe? Eu tenho um pouco essa visão, assim. Apesar de parecer meio qualquer coisa, né? Porque a lógica é uma metáfora pra morte. Eu acho que isso é mais uma visão. Pegado Zumbi que, é morte, assim, tá, gente? Cuidado com a morte. Ai. Que a morte te Gente, pega.
expectativas aí pra segunda temporada, o que vocês acham que vai rolar, qual que é o saldo geral dessa primeira temporada, vocês estão mega satisfeitos, estão satisfeitos, podia ser melhor, o que você acha, Gusta? Tô muito satisfeito. Por incrível que pareça, eu falei assim, todo empolgado sobre a série, mas foi uma série que eu assisti muito de boa, foi uma série que eu não fiquei assim, fissurado, sabe, pra assistir o próximo episódio. Eu acabei participando da conversa de uma forma muito orgânica, né, meu? Aproveitando que a gente tá falando aí de termos paulistanos. Mas acabou que entrou, assim, nesse começo de ano de uma forma muito natural. Não foi uma coisa que eu fiquei, assim, viciado. E eu acho que a segunda temporada vai trazer mais esse frisson pra gente. Foi uma série que, pelo menos pra mim, assim, não foi uma série que me deixou maluco, sabe? Eu preciso ver todas as teorias, quero ver... Nem sei se teve isso também de teoria... Mas, porque já tinha um material fonte, jogo. Né? Quer fazer teoria? Mas, assim, assiste o gameplay ali no YouTube, sabe, não é no YouTube que você tá vendo a Isabela falar, sabe? Que você acompanha, assim, todos os reviews, todos... Não foi assim pra mim a primeira temporada, mas eu imagino que a segunda vai ser um pouco mais interessante, eu acho que vai despertar um pouco mais de curiosidade, justamente por tudo que a gente falou, de não ter material fonte, deles conseguirem trabalhar tão bem o roteiro, e não só de trabalhar muito bem os sentimentos humanos, né? De colocar à prova aquilo que a gente pensa, que a gente nunca pensou, e que são esses pitches, assim, essas coisas que vão surgindo em você ao longo dos episódios. Eu acho que a segunda temporada tem tudo pra explorar melhor ainda isso. Eu tô bem ansioso, na verdade. E aí, Lucas? Eu também tô. No fim das contas, o salto foi positivo. Eu achei essa temporada maravilhosa. Só achei que algumas coisas foram corridas. O final eu acho que podia ser mais impactante. Não que o episódio não seja, mas eu acho que faltou o Tchan no finalzinho ali, né? Faltou o Tchan no finalzinho. Entra lá, ordinária, a Ellie descendo assim. Isso Olha como isso é muito melhor. Mas vocês não deixam, não dá tempo da gente fazer um episódio. 40 minutos o episódio, gente, pelo amor de Deus, põe uma horinha lá. Mas enfim. Vai estar nas cenas deletadas, a versão estendida o Tchan que faltava. Mas ó, eu tô bem ansioso pra segunda temporada também. Eu achei essa temporada maravilhosa e quero acompanhar bem mais aí a Ellie e o Joel. Eu acho que eles fazem... Cara, Pedro Pascal e Bella Ramsey, qualquer coisa, acabar The Last of Us, eles colocarem os dois juntos pra contracenar qualquer outra coisa, eu vou assistir, porque a química dos dois tá ótima, eles são muito carismáticos e eu achei a história muito bem desenvolvida, apesar de ter essa questão dela ser episódica e das coisas acontecerem bem rápido. No geral, a narrativa principal ali é bem desenvolvida e eu quero... Como a segunda temporada vai ser uma coisa ainda mais original, né? Tô ansioso pra ver o que eles vão fazer. Tomara que não dure 11 anos, né? Igual Walking Dead. Podia chamar eles pra fazer Game of Thrones, né? HBO. Já pensou? Podia, né? Nossa, que coisa. Cara. Até aí, House of the Dragon, podiam chamar. Não sei se eles já pensaram, mas combina. Eu acho que combina com o universo. Nossa, não brinca não, vai virar um multiverso de Game of Thrones, imagina, baixa lá o Oberyn do nada, assim, vindo do futuro para alertá-los que Jon Snow vai pra muralha. Já foi um ótimo personagem lá em Game of Thrones, deixa ele lá. Deixa o Pedro Pascal lá no cantinho que ele tá lá no Game of Thrones verso. Bom, eu gostei muito, mas fiquei com uma expectativa de que poderia ter sido melhor, sabe? Eu acho que tem uma discrepância muito grande entre alguns episódios. Isso me impactou um pouco, porque o terceiro episódio é muito bom. A gente lembra, assim, de cabeça, sabe? O terceiro episódio é muito bom, o quinto episódio é muito bom, o oitavo episódio é muito bom, e aí esses aí que ficam no meio, esse ínterim, a gente... beleza, ok, tá, foi, sabe? Isso... me incomoda um pouco. Nunca me pegou, assim, nesse negócio de TV dos anos 2000, esse tipo de coisa muito seriada.
Mas eu acho a série muito boa e eu acho que ela tende a melhorar sem o material base. Tende realmente a melhorar, porque o que essa série provou é que quando o pessoal quer expandir, o Craig Mazin e o próprio Neil Druckmann, quando ele quer expandir na própria história, ele expande muito bem, haja vista o terceiro episódio, que é fantástico, assim, e não tem nada dele no jogo. É o único que não tem absolutamente nada dele no jogo. Eles pegaram uma cartinha que tem lá, de um personagem que tem no jogo que não dá nenhum indicativo de que ele é assim, e eles... e se... já pegando a ideia do Gusta. E se esses caras fossem um casal? E aí eles foram construir em cima dessa ideia. E a série tem excelentes momentos, tem momentos meio medianos, e acaba que eu fico com a sensação de que ela é muito boa, mas de que o resultado poderia ter sido ainda melhor, porque a gente sabe que o Craig Mazin consegue entregar mais e que a HBO consegue entregar mais. Então, eu estou com enormes expectativas para a segunda temporada justamente por causa disso, porque eu sei que a tendência é melhorar um produto que já ficou muito legal. É ruim ficar falando em produto, né? Mas eu acho que é isso aí. Falar que a série ainda pode melhorar muito e ela já está muito boa. É uma mega recomendação de todo mundo aqui. Você acabou de descredibilizar meu trabalho inteiro. Eu fico 8 horas do meu dia falando de produto. Caralho. Mas produto, para você vender o produto, é produto. Agora, arte, TV, entretenimento, né? Aí toda uma grande luta, uma questão. É produto ou é arte? Filosofias à parte. E aí, gente, o que vocês acharam de The Last of Us, a série? Vocês já jogaram? Vocês não jogaram? Nunca tinham nem ouvido falar antes de chegar a série na HBO? Vocês acham que tem que adaptar muito, que tem que adaptar pouco? Luiz, falou muito, falou pouco, mas falou merda. Não pode adaptar nada, tem que ficar igualzinho. Ou então, Luiz, tá certinho mesmo, tem que adaptar, adapta mesmo. Fala aí tudo que vocês pensam sobre isso, sobre a série, sobre as expectativas para a próxima temporada, sobre a HBO, sobre o Oscar, sobre o nosso cabelo nos Reels, se tá certinho ou não. Nas arrobas Meia Pantufa no Twitter e no Instagram, que a gente conversa com vocês sempre por lá. Tudo que vocês fazem, tudo que vocês mandam pra gente, a gente responde por lá o tempo inteiro. Valeu pela atenção, pessoal. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Aí sim, espero que editado, sem as tosses, sem os soluços, com a introdução lida de novo, bonitinho, texto bem aparadinho, né? Que até Choque de Cultura tem roteiro, gente. Bom, até terça-feira que vem. Tchau. Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.